Eu posso notificar um administrador sobre as mensagens não entregues de remetentes externos e eu posso personalizar as notificações. Quando eu marco essa caixa de use o texto de notificação personalizada, e aí eu tenho a opção para colocar o nome do remetente e o endereço do remetente. Vou clicar em próximo e aí eu posso revisar a minha política. Eu não vou criar essa política, eu vou clicar em cancelar. Douglas, e o que essa política default ela vai fazer? Ela vai validar se existe algum malware no e-mail do usuário e se existir, ele vai fazer o bloqueio. Se não existir o malware, ele vai deixar o e-mail passar e ser entregue na caixa do usuário. Vou voltar aqui para políticas e regras. Ele vai carregar para mim e a gente vai aqui na página de configuração de anti-spam. Para isso eu vou clicar em políticas de ameaça e então eu vou clicar em anti-spam. E ele vai carregar para mim as políticas de anti-spam. Na página de configuração de política de anti-spam, a minha política de filtro de conexão é onde eu vou definir uma lista de IPs bloqueados e uma lista de IP confiáveis. Eu já tenho uma política padrão aqui criada. Quando eu clico nessa política, ele me abre as opções para eu editar essa política. Nós vamos editar a nossa política. Então eu vou clicar aqui em editar política de filtro de conexão e ele vai abrir as configurações para mim. Veja que eu consigo trabalhar com uma lista de IPs permitidos e uma vez cadastrado a sua lista de IP nessa configuração, os e-mails que tiverem vindo desse IP de origem vão ser entregues diretamente na mailbox do usuário e aí vai ser ignorada a regra de segurança da política de conexão. E eu também tenho o contrário, que é a minha lista de IP bloqueado. Quando eu cadastro um IP nessa configuração de IP bloqueado, independentemente se o e-mail foi categorizado como spam ou como confiável, ele vai rejeitar essa mensagem, porque o IP ele vai estar na minha blacklist do meu filtro de conexão. Vou clicar em cancelar. Filtro de conexão de entrada. Também tenho a minha política padrão, onde eu vou categorizar a prioridade dos meus e-mails como spam ou não. Vamos editar essa política e validar as configurações dela. Vou descer a barra de rolagem. E eu tenho aqui o botão de editar como ações. Antes dessa configuração, nós vamos editar as propriedades e o limite de spam. Então, bora lá. Vou subir aqui a barra de rolagem. A primeira opção, limite de e-mail em massa. Todo e-mail em massa que chegar, ele vai definir esse e-mail como spam. E aí você tem o limite de e-mail em massa, que é 7 por padrão, que é o mais indicado para e-mails em massa. Propriedades de spam. Essa é uma opção avançada de configuração da minha política, onde eu vou personalizar com uma grande granularidade as minhas opções de filtragem de spam. Então, eu posso, por exemplo, pegar a configuração aqui de links para sites .biz ou .info e ativar essa configuração. Quando eu ativo, ele vai aumentar a pontuação do meu spam. E aí vai categorizar as mensagens .biz ou .info como spam. E aí eu vou ter uma série de configurações que eu posso fazer aqui no meu anti-spam. Vou clicar em cancelar. Aqui em ações, eu configuro qual é a ação que eu quero que meu anti-spam tome ao identificar que um e-mail é spam. Veja que eu tenho a opção de mover para a quarentena, para a pasta de lixo eletrônico. Eu posso adicionar um cabeçalho X, eu posso proceder à linha de assunto com texto. Essa configuração aqui de proceder à linha de assunto com texto, se o assunto do e-mail é Projeto Microsoft, ele vai colocar um texto antes do Projeto Microsoft para o usuário, como por exemplo spam, ou cuidado, categorizado como spam, algo do tipo. Redirecionar a mensagem para outro e-mail. Nessa configuração eu redireciono a mensagem para outro endereço de e-mail, onde eu posso ter um repositório de spam e alguém categorizar se esse e-mail realmente é um spam ou não. Eu posso mandar excluir a mensagem direto ou eu posso colocar em quarentena. Se eu coloco a mensagem em quarentena,
o meu administrador obrigatoriamente tem que permitir a entrega do e-mail ou não. Então, o mais indicado é colocar lixo eletrônico, porque eu não dependo do administrador para liberar a mensagem. E esse e-mail vai ficar disponível para o usuário. Cabe ao usuário abrir a mensagem ou não. Spam de alta confiança, ele também está para mover para lixo eletrônico. Assim como o phishing de alta confiança. Selecionar a política de quarentena, que trata da permissão para liberar mensagens em quarentena. Nível de reclamação em massa, BCL atendido ou excedido. Um BCL mais alto indica que a mensagem em massa ela é mais propensa a gerar reclamações. Então isso indica que é mais provável que seja um spam. E aí move ela para a quarentena. Perdão, no caso aqui ele está movendo para o lixo eletrônico. Reter spam em quarentena por muitos dias. Quando eu utilizo o repositório de quarentena, eu posso configurar quantos dias esse spam vai ficar no meu repositório de quarentena. Hoje, se um e-mail for enviado para a quarentena, ele vai ficar lá por 15 dias. E esse e-mail é automaticamente deletado depois desses 15 dias. Dica de segurança. Uma notificação aparece para o usuário no Outlook para avisar sobre a mensagem potencialmente perigosa. Limpeza automática de 0 hora, que detecta e neutraliza retroativamente as mensagens de phishing, spam ou malware que já foram entregues na caixa do usuário lá no Exchange Online. Vou cancelar. Vamos descer aqui a barra de rolagem. Os remetentes e domínios permitidos e bloqueados. Se eu não quero receber e-mail do domínio @dgloliveira.com.br, eu posso criar uma lista de domínios bloqueados. E aí, em hipótese nenhuma, esse e-mail vai ser entregue. Da mesma forma como eu posso criar uma lista de domínios permitidos, que ao contrário da lista de domínios bloqueados, ele sempre vai permitir a entrega do e-mail. Se eu clicar aqui em editar, ele vai me dar as opções para eu colocar os domínios permitidos ou para eu bloquear os domínios que eu quero bloquear. Essas são as configurações de anti-spam de entrada. Fechar. Política de anti-spam de saída. Essa política serve para, se caso a máquina ou um dispositivo móvel de um usuário for infectado com malware, ele começa a emitir vários e-mails para os contatos dele. E esse spam de saída bloqueia esses e-mails. Então, ele vai fazer a leitura tanto nos e-mails de entrada, categorizando como spam, como também nos e-mails de saída. E as configurações dessa política aqui são as seguintes. Configuração de proteção. Vamos editar aqui as configurações de proteção. Você pode definir limites de mensagem. E aí você pode definir limites para mensagens externa, mensagem interna e mensagem diária. E aí, se um usuário ele excede o limite de envio da política de spam de saída, ele é impedido de enviar e-mail. E aí, quando o usuário atingir esses limites, você pode aplicar alguma restrição a esse usuário. Aí você pode restringir que usuários enviem e-mails até o dia seguinte. Você pode restringir que o usuário envie e-mails e sem ação, somente a questão de alerta. Notificações. Você configura as notificações para o administrador receber uma cópia dos e-mails de saída que excederam esses limites e também pode configurar para o administrador receber uma notificação se alguém foi bloqueado porque excedeu o limite da política de spam de saída. Eu vou cancelar e essas são as configurações de spam de saída. Vou fechar. Vou clicar aqui em examinar. E a gente vai vir agora aqui em quarentena. Se a gente for seguir a ordem aqui do portal clássico, o próximo item seria a quarentena. Então, por isso, quarentena. Abrindo aqui o item de quarentena, a gente falou de quarentena em filtro de spam. Quando eu habilito o filtro de spam, ao invés de entregar a mensagem no lixo eletrônico e eu configuro para entregar na quarentena, o administrador vai precisar acessar a quarentena para liberar ou não esses e-mails catalogados como spam. E é aqui que ele vai fazer isso. Como a nossa configuração está padrão para cair no lixo eletrônico, eu não tenho nada na quarentena. Então, se eu tivesse alguma mensagem aqui, era aqui que eu ia fazer a liberação dela. Basta eu selecionar a mensagem
que vai estar aqui numa lista, e eu vou clicar nesse botão aqui de liberar, e a mensagem vai ser entregue na caixa do usuário. Eu também vou poder excluir a mensagem que está em quarentena, eu vou poder visualizar a mensagem que está em quarentena, e clicando aqui nesses 3 pontos, eu vou conseguir ver o cabeçalho da mensagem para uma análise mais detalhada. Eu posso também relatar a equipe de análise de spam da Microsoft e enviar essa mensagem para análise lá do lado da Microsoft. E eu posso bloquear também o remetente e também compartilhar o e-mail na minha máquina.